Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria e muita responsabilidade em subir à tribuna para trazer uma palavra de Deus para o vosso coração. Sabemos que tudo é da vontade de Deus. Se estamos aqui, é porque Deus tem algo para tratar. E Deus sabe como eu cheguei aqui hoje. Grande as lutas, grande as tempestades, grandes é os ventos contrários, mas contudo, a mão do Todo-Poderoso está estendido sobre nossas vidas. Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho do Dr. São Lucas, capítulo 10, versículo 1. Quem tem Bíblia, quer nos acompanhar? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de passar, ou de ir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei há 2 semanas me perguntando por que Deus queria algo sobre isso. E aí eu fui entender, porque eu me questionava muitas vezes como eu devo servir a Deus. Eu acredito que muitos de vocês, irmãos, até você que está em casa, como servir a Deus? Glória a Deus. E eu botei um tema através do meu chamado. Se eu estou aqui pregando o Evangelho, é porque Deus me chamou. Desde o ventre da minha mãe, eu tinha uma promessa do Pai que está no céu. Aleluia. E eu lembrei-me que eu passei por muita dificuldade, muita luta. Quebrei a cabeça várias vezes, mas eu tive que amadurecer, eu tive que aprender. Quando eu me converti, aí o Senhor começou a me dar visão. Aí quando eu lembrei do chamado, quando vamos abrir a Bíblia, lá no Evangelho de Isaías, capítulo 6, quando fala do chamado, Isaías 6:1, olha como foi lindo o chamado de Isaías. Isaías era um homem que vivia dentro do palácio, era um homem que aconselhava o rei. Ele tinha muitos privilégios, mas ele ficou perdido, porque ele dava ouvido muito às coisas do palácio. O pecado era grande, e ele ficou natural. Olha quando Deus estava de olho nele, já no capítulo 6, que vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, aí ele vai dizer a visão: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés,
e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Ele viu a glória do Senhor, aleluia! Mas primeiro, o rei teve que morrer, para poder Isaías ter visão do reino de Deus. E às vezes nós temos que esperar alguém morrer, quem está próximo, e não vamos socorrer. Será que vamos deixar o nosso irmão padecer de necessidade, porque não estamos cumprindo o ídolo do Senhor? Ou vamos fazer como a chamada de Jonas, que Jonas, ele sabia da sua chamada. Olha como foi lindo. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Ele ouviu a voz do Senhor. No verso 3 vai dizer: e Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor. Tem muitas pessoas fugindo da sua chamada. Ei, meu irmão, não fuja, não corra daquilo que Deus tem colocado os olhos sobre você. Não fuja da sua missão, porque Deus pesa sobre os vossos ombros. De um jeito ou de outro, tem que fazer. E Jonas foi mais além. Ele correu. E o Senhor dando brecha. Vai. Ele vai se enforcar com a própria corda. Vai, Jonas. Ele achando que o Senhor estava vendo. Tem muitas pessoas que diz assim: vou nada, faço nada, faça não. Fique deixando o tempo. Quando Deus puxa, faz como Jonas. Até os animais obedecem. Jonas fugiu tanto. Olha, se ele estava preocupado com o povo, fugiu no barco, deitou, dormiu. A tempestade veio, jogaram ele. Qual foi o preço? Não, eu vou morrer, vai tudo acabar. Vai não, vai sofrer mais ainda. Glória a Deus. Quando Deus chama, Deus se responsabiliza, Deus capacita e Deus cuida. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele enviou os seus discípulos para cumprir o seu chamado de ganhar vidas. Será que você está preocupado com o seu vizinho? Será que você está preocupado com os enfermos? Será que você sabe como aquele seu amigo do trabalho está? Glória a Deus. Será que você tem orado pelos necessitados, pela viúva, pelos órfãos? Glória a Deus. Será que você está fazendo o principal? É se alimentando todos os dias da palavra do Senhor? Aleluia. E vemos aqui o número de seguidores havia subido para 70. Então o mestre organizou. E o mestre organizou. O Senhor é organizado. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. De 2 em 2 enviou para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Mas antes de saírem,
Jesus ensinou várias coisas, o que aconteceria pelo caminho. E antes, aleluia, estes ensinamentos serviu para orientá-los, porque muitas coisas que nós fazemos, não fazemos de qualquer jeito. Temos que ter orientação, primeiro da vontade de Deus, segundo do nosso líder. Para estarmos na vontade de Deus, temos que estar na direção correta, na vontade de Deus. Aleluia. Como fazer a obra de Deus? Como eu devo fazer a obra de Deus? Será que eu devo fazer como eu quero? Ou de qualquer jeito? Não, a Bíblia condena, irmão. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É maldição. Aleluia. Precisamos aprender com a palavra de Jesus e cumprir o chamado e servir ao Senhor. Para servir a Deus é preciso 3 coisas. Primeiro, a maturidade. Isaías, ele amadureceu quando o rei morreu. Jonas amadureceu depois que o Senhor apertou e o peixe engoliu. Ele amadureceu. Aleluia. E você? Será que está maduro? Ou precisa amadurecer? Glória a Deus. Aleluia. E vimos no verso de número 1, a seriedade da tarefa confiada por Deus. Quando Deus designou, Ele mandou diante da sua face, de 2 em 2, Ele organizou, e Ele estava vendo, Ele mandou para o lugar certo, para onde Ele ia, Ele iria passar por ali. Mas antes, Ele queria que você passasse. Mas antes de você passar, Ele ensinou. Aleluia. Para que você não fizesse a sua vontade, mas sim aquilo que está no centro da vontade de Deus. Nós sabemos as limitações para cumprir o chamado. Às vezes, nós encontramos muitas barreiras. Mas diz lá no verso 2: e dizia-lhes, grande é, e em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara, porque envie obreiros, pessoas para a sua seara. Irmãos, são poucos que querem sair de porta em porta, levando o evangelho. São poucos que querem pregar a palavra, que querem ter compromisso com Deus, que querem orar. Aleluia. E temos um compromisso com Deus. Aleluia. E no versículo 4, Deus cumpre com todas as nossas necessidades. Porque quando estamos enfermos, o nosso socorro vem do Senhor. Lembramos do salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Ele não vem de ninguém, ele vem do Senhor. Glória a Deus. E no verso 4 ele vai dizer:
E não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e ninguém saúdes pelo caminho, porque ele sabia de todas as coisas. Por isso aqui ele recomenda, ele ensina, aleluia. E quando uma pessoa amadurece, ela está pronta para enfrentar os desafios sem sofrer, porque quando ela desobedece à vontade de Deus, ela sofre as consequências. Aleluia. Ela sabe da importância e do seu papel e da responsabilidade que assume com Deus. Aleluia. Também reconhece que por seus méritos é incapaz de cumprir o que Deus manda. Aleluia. Ela está ciente de que vai encontrar obstáculos e que isso não lhe impede de prosseguir. Além de tudo, crê, quem vai suprir cada uma das suas necessidades é Deus. Aleluia, aleluia. É por isso que para servir a Deus é preciso poder. Aleluia, poder. Está lá em Atos 1:8, glória a Deus, que a Bíblia vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunha de quem? De Deus, do Pai, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. O poder do Espírito Santo é quem nos capacita para cumprir o chamado que recebemos da parte de Deus. Sem o poder de Deus, não conseguimos realizar a obra do Senhor. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para nos capacitar e cumprir o chamado. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que no verso 5, ele vai dizer: em qualquer lugar, em qualquer casa, onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Porque se não estiver a paz, Deus não está no negócio. É por isso que quando estamos de cabeça quente, quem é que consegue resolver um problema de cabeça quente? Ninguém. Ninguém. Agora Deus sim. Aleluia. Aleluia. Declarar palavras de paz aonde fomos, porque Deus é amor. Deus não é Deus de contenda. Aleluia. E no verso 6 vai dizer: e ali, se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, voltará para vós. Não se preocupe. Quando você sair para evangelizar, quando você sair para visitar alguém, se você saudar alguém e você der a paz e ela não retribuir, olha aqui que o Senhor ensina. A paz volta para você, porque você está com a sua consciência limpa. Você está perante Deus, mostrando a sua paz, aquilo que Deus ensina para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Esta paz com Deus está acima de tudo. E no verso 9 vai dizer: e curai os enfermos, e nela
houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Agora eu lembrei de um testemunho por esses dias, que tinha uma pessoa enferma, e ali, quando eu vi aquela situação, meu coração bateu, acelerou. Senhor, se tu me permitiu que eu chegasse até aqui, o que fazer nessa hora? Veio na minha mente: ore. E naquele momento, naquele quarto onde aquela pessoa se encontrava, eu levantei a voz com autoridade de Deus sobre aquela vida, e eu disse: Senhor, eu te apresento esta pessoa enferma, eu te apresento, Senhor, e coloco em tuas mãos. Faz um milagre, Jesus, na vida dela, porque ela está desesperada. E ela olhava para mim e ela dizia: não é porque eu quero, mas o braço, a perna batia. E ela preocupada, aperreada, porque toda vez que ela fazia força para levantar, ela não conseguia, mas os seus membros involuntários ficavam contraindo. E ali, quando eu terminei a oração, 2 minutos depois parou, cessou. E tinha um irmão perto de mim e disse: glória a Deus, depois da oração parou. A glória é para Deus, não é para mim, porque eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Aleluia. E eu não me glorio por isso não, irmãos. Glória a Deus, porque o maior desejo do meu coração, Deus sabe. Aleluia. E no verso 9, ministrar a cura aos enfermos e ver milagres, é a maior alegria. É você saber que Deus está com você, e na hora da dificuldade, Deus responder as suas orações. E ele disse, antes de subir aos céus: vocês irão fazer coisas maiores do que eu fiz. Aleluia. Basta crer. E o crer vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo esta palavra e crê com fé, assim como aquela mulher que sofria de uma enfermidade, e ao ver a multidão, ela sabia que ela não podia ser vista pela sociedade, ou transitar na rua, ou encostar em ninguém, porque ela poderia receber a pena de morte, ser apedrejada. Mas ela, na fé dela, ela pensou: se tão somente eu tocar na orla do mestre, eu serei curado. Então ela foi e fez. Ela rompeu a multidão e tocou na orla do mestre. E ali ela recebeu virtude. Ela foi curada. Aleluia. Glória a Deus. E meus amados irmãos, para servir é preciso ter postura. Ter postura. Mas postura como? Postura é uma pessoa que demonstra suas decisões, sua disposição. Não adianta ser uma pessoa decidida, mas não ser disposta. Aleluia. Para o que fazer. Uma pessoa indisposta não tem postura de reagir ao trabalho. Quando o cristão assume uma postura de servo,
e aceita o desafio de cumprir o chamado, então ele consegue perseverar no serviço cristão. A postura de um servo de Deus deve ser perseverante diante dos desafios, das necessidades. Quando vimos aqui no versículo 7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Isso aqui foi um conselho do Senhor, para quando você receber a paz, você entrar naquela casa e honrar. Aleluia. E no versículo 8 vai dizer: tenha humildade para aceitar as condições possíveis, e em qualquer cidade, e em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Às vezes, eu já cheguei na casa de uma pessoa que ela não tinha nada para comer, só tinha água, e o meu coração partiu. E eu falei: Senhor, o que é que eu posso ser útil? E aí eu falei com o meu pastor. Naquela hora eu vi o que é ser missão. Meu coração partiu e despertou o desejo de arrecadar alimentos para a obra do Senhor. Visto isso, todos os cultos de missões, estou pedindo alimento a cada irmão que tenha condição de ajudar. Seja lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, para ajudar os necessitados. Fui fazer uma visita aqui num bairro, onde tinha um jovem, pastor, de 21 anos, acamado, por conta de vício de cachaça, as pernas atrofiadas, não tinha nada na casa, a cama ele estava deitada, mas eu acho que ali era só o lastro, com cobertor. Me deu dó e partiu meu coração. Eu chamei o dirigente, coloquei 2 cestas no carro, com autorização do meu pastor, fui lá, e eu disse a ele: olha aqui a necessidade da missão. Aleluia. Por isso, meus irmãos, que é fácil estar dentro da igreja, pregando nas 4 paredes, para você que está em casa, mas sair à rua, no sol quente, levar a porta na cara, ver as pessoas necessitadas, o que você faria? Por isso que o Senhor diz: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. É por isso que aqui ele chama a necessidade das 3 coisas. Primeiro, maturidade. Segundo, poder, ser revestido do poder do Espírito Santo. E terceiro, ter postura diante de Deus e da sociedade, para fazer aquilo que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Agradeço a oportunidade